escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmão, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João. A gente parou na aula passada no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, onde a gente pôs um pouquinho o que se passava no texto. E hoje a gente então vai estar dando essa continuidade. Hoje o nosso texto base vai é o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 11. Esse vai ser o nosso texto base de hoje. Eu vou estar expondo um pouquinho o que acontece no texto, tentar explicar, o que está acontecendo ali, destacando 3 pontos que eu vejo importante. E antes de a gente dar continuidade, eu vou estar fazendo oração, pedindo a direção de Deus e sabedoria para que a gente possa entender o que a palavra dele quer nos falar nessa aula. Senhor Deus, é com alegria, Pai, mais uma vez que nos colocamos na tua presença, Pai, reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nada somos, Pai, que se não fosse pelas misericórdias do Senhor que se renovam, Pai, a cada manhã na nossa vida, Pai, não seríamos nada, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, Senhor, com as suas promessas para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai, sejam financeiras, Pai, sejam espirituais, Pai, físicas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai, nesses momentos difíceis, Pai, que estamos passando, Senhor. Peço agora nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, pois estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, para meditar e estudar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Peço sabedoria, Senhor, discernimento, Pai. Que o Senhor abra nosso coração, Senhor, abra nossa mente, Pai, para que a gente possa, Senhor, absorver aquilo que o Senhor quer nos falar nessa aula, Pai. Capacita a minha vida, Senhor, que vou estar ministrando o estudo, Pai. Me dê sabedoria, Senhor, nesse momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, depois da oração, a gente então vai ter o nosso momentinho de louvor, a gente vai ter um cântico para a gente estar adorando um pouquinho a Deus e meditando um pouquinho mais na letra desse cântico. E depois então a gente vai estar voltando com o estudo, mas antes de a gente entrar no estudo, depois do cântico, eu convido os irmãos a darem uma pausa no nosso videozinho e pegarem suas Bíblias, abrir no Evangelho de João, capítulo 13,
do versículo 6 ao versículo 11. A gente vai ler, né, esse texto, para depois então a gente pontuar e expor um pouquinho mais o que o texto quer nos falar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
Bom, irmãos, então dando início à nossa reflexão, ao nosso estudo, após a gente ler o texto, eu queria destacar alguns pontos, né? O texto aqui citado, ele se trata de um diálogo que aconteceu entre Jesus e Pedro. Um ato que aconteceu quando Jesus estava com seus discípulos e Jesus teve o ato de lavar os pés dos discípulos. Então, quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, se dá esse diálogo que a gente acompanha no texto. E em cima desse diálogo, eu queria destacar 3 pontos importantes sobre algumas atitudes de Pedro e o que Jesus de fato quis ensinar com esse ato. Em primeiro lugar, é interessante destacar a perplexidade de Pedro, a surpresa de Pedro, né? Quando Jesus se ajoelha diante de seus discípulos para lavarem os pés, Pedro fica completamente surpreso, fica perplexo com esse ato de Jesus, né? Lembrando que na aula passada a gente mencionou que esse ato de lavar os pés era um ato que os escravos faziam. Então era vergonhoso para os judeus, né? Realizar esse ato. Por isso que era um ato feito especialmente por escravos. Então Pedro vendo isso, vendo essa atitude de Jesus, Pedro sendo judeu, então ele fica perplexo, ele fica surpreso e não entende o porquê Jesus está fazendo aquilo, né? Então Pedro questiona Jesus, porque Jesus está fazendo aquilo. Pedro não entende. A gente consegue ver isso no versículo 6, né? Essa perplexidade de Pedro. Pedro questiona Jesus e pergunta: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Mais uma vez aqui a gente vê no texto, o texto nos revela o temperamento de Pedro, né? O temperamento ambíguo e contraditório. Ao mesmo tempo que ele fala que vai fazer, ele na mesma hora já está se contradizendo, né? Aqui no texto a gente vê que no mesmo momento que Pedro proíbe Jesus de lavar os pés, em outro momento ele pede para que Jesus o banhe por completo, dos pés à cabeça. Pedro de fato ali não entende o que Jesus está fazendo. Ele vê o ato, porém ele não compreende. O coração de Pedro está certo, mas a cabeça dele está completamente errada. O sentimento que Pedro tem no coração está correto, mas a compreensão do ato que Jesus está fazendo ali está totalmente errada. Pedro, ele tem mais amor do que conhecimento. Ele tem mais sentimento do que discernimento espiritual. Pedro errou quanto ao estado de humilhação de Cristo. Ele errou também no significado realizado por Jesus. Pedro pensou que Jesus estava fazendo uma coisa e literalmente Jesus estava apontando para outra coisa. Jesus estava apontando para uma purificação espiritual, enquanto Pedro estava pensando que Jesus estava fazendo uma limpeza física. Na verdade, Jesus estava ensinando, estava apontando para uma limpeza espiritual. A linguagem que Jesus usa aqui
né, nesse texto é a mesma linguagem que ele usa no capítulo 3, quando ele fala sobre o novo nascimento, o nascimento espiritual. É a mesma linguagem que ele usa no capítulo 4, quando ele fala sobre a água espiritual. É a mesma linguagem que ele usa no capítulo 6, quando ele fala sobre o pão espiritual. Agora que Jesus fala sobre a limpeza espiritual, é interessante a gente notar também, que se a gente pegar lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 16 ao 22, Pedro já havia demonstrado essa ambiguidade. Ele confessa Jesus e depois o repreende, né? Ele chama Jesus, agora ele chama Jesus de Senhor e ao mesmo tempo proíbe Jesus de lavar os seus pés, né? Então, esse primeiro versículo, versículo 6, a gente consegue ver isso, a gente consegue ver essa perplexidade de Pedro, essa surpresa, a gente consegue ver realmente esse temperamento que Pedro tem, né? Que ao mesmo tempo ele confessa Jesus, mas posteriormente ele vai negar, né? A gente vê isso um pouco mais à frente no capítulo 13, no versículo 36 ao 38, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E anteriormente ele fala para Jesus que jamais iria negá-lo, jamais iria abandoná-lo, e depois posteriormente ele nega, e depois sucessivamente ele se arrepende e tem um reencontro com Cristo. Então a gente consegue ver, né, ao mesmo tempo esse temperamento ambíguo e contraditório de Pedro nesse primeiro versículo. Bom, em segundo lugar, no versículo 7 e 8, a gente consegue ver mais uma característica de Pedro, né? Mais uma ação de Pedro. A gente vê nesses versículos a incompreensão de Pedro, a incompreensão daquele ato que Jesus estava fazendo. Nesses versículos, Jesus responde, Pedro questiona anteriormente, né? E Jesus responde a Pedro que essa ação dele, que essa ação de Jesus, esse ato de Jesus, só seria compreendido mais tarde por ele. Pedro não estava naquele momento alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus. Pedro não estava compreendendo o significado espiritual que Jesus estava tentando ensinar naquele gesto. Pedro via apenas o ato físico e não via o ato espiritual, né? Ele via apenas um serviço incompatível com a grandeza do mestre, como era um serviço, um ato realizado por escravos. Pedro só via uma incompatibilidade muito grande em Jesus estar fazendo esse ato de lavando os pés, né, dos discípulos. Aqui Pedro precisava entender o que é ser lavado por Cristo. Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas sim de uma lavagem espiritual, e Pedro precisava entender isso. Em 1 Coríntios 6,11 fala assim, quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Então Cristo precisa nos lavar para que a gente possa reinar com Ele. Então esse ato que Jesus estava fazendo, ele estava querendo mostrar para Pedro e até mesmo para os outros discípulos que para a gente reinar com Ele, a gente precisa ser purificado, a gente precisa ser lavado por Ele. E Pedro não conseguia compreender isso. Então, é por isso que nesses versículos a gente vê essa incompreensão de Pedro.
né? Jesus tenta explicar, mas mesmo assim Pedro não compreende. Então esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar, a incompreensão de Pedro a respeito do ato. Outra coisa que é interessante também a gente destacar nesse que Jesus assume uma função de servo, desprezado para o bem dos outros, né? Então, por Jesus ter assumido esse papel de servo, esse papel de escravo, desprezado, leva Pedro a não compreender esse ato, né, que Jesus está fazendo. Em terceiro e último lugar, no versículo 9 ao versículo 11, eu gostaria de destacar a súplica de Pedro. Aqui a gente vê que Pedro pula de um extremo ao outro, completamente, né? Demonstrando essa característica de personalidade que ele tem, né? De um certo ponto e de repente ter uma atitude totalmente contrária. A gente também consegue ver esse temperamento de Pedro, esse temperamento gangorra, podemos assim dizer, que oscilava, né, de um lado para o outro. A gente consegue ver também no Evangelho de Mateus. Os irmãos podem abrir lá a Bíblia e acompanhar também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 30, e também no capítulo 16, do versículo 16 ao 22, e também no Evangelho de João, né? No Evangelho aqui estudado, no capítulo 13, um pouco mais além, no capítulo que a gente está estudando, a gente consegue ver também as características dessa personalidade de Pedro, né? Desse efeito gangorra. E também no capítulo 18, no versículo 17 e 25, também do Evangelho de João. Os irmãos podem acompanhar lá, que lá a gente também consegue ver, né? A palavra também nos mostra essa oscilação na personalidade de Pedro. Aqui no nosso texto, Pedro não quer apenas que Jesus lave seus pés, mas ele pede um banho completo, né? Lá no começo, Pedro fica surpreso com a atitude de Jesus, diz que Jesus não precisa lavar os pés dele, que ele não quer, e agora nesse momento ele está totalmente no oposto, né? Ele agora pede não só que Jesus lave seus pés, mas que lave seu corpo todo. Ele pede um banho por completo. Então Jesus responde que não é necessário, né? O banho aqui simboliza a salvação que já havia acontecido. Pedro precisava agora somente de uma purificação, que é o símbolo de santificação. Pedro necessitava entender que uma vez salvo, ele é sempre salvo. Não só Pedro precisa entender isso, né? A gente também precisa entender isso, que uma vez salvo, uma vez escolhido, a gente pode ter a certeza que a gente é sempre salvo. Quem já se banhou não precisa lavar senão só os pés, né? A gente precisa lembrar que a salvação é uma dádiva eterna. Então, aqui Jesus está tentando ensinar para Pedro, né? Mostrar para Pedro que ele não precisa se banhar por completo, ele não precisa para ser salvo. Ele precisa, porque salvo ele já é, mas ele precisa sim de uma purificação, ele precisa somente lavar os pés, podendo assim dizer, né? Ele precisa ser somente purificado. Pedro precisava entender que os salvos necessitam de uma contínua purificação. Não só Pedro, a gente também precisa, né, entender isso, que a gente pode ter certeza que a gente é salvo,
né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa sempre de uma purificação contínua. A gente precisa que Deus continue nos purificando, né? A gente precisa ser lavado continuamente e purificado das nossas impurezas, dos nossos pecados. O mesmo sangue que nos lavou na nossa conversão nos purifica agora, diariamente, em nossa santificação. Então, a gente como cristão, né, a gente tem a certeza que a gente é salvo, mas a gente muitas vezes é contaminado por aquilo, né, pelo mundo, por aquilo que o mundo oferece, e a gente peca, a gente erra. Então, a gente precisa entender e saber que a gente precisa ser purificado diariamente. Então, o sangue que Jesus derramou lá naquela cruz para nos lavar dos pecados é o mesmo sangue que nos purifica diariamente, né? A gente vê essa verdade bem ilustrada também no Antigo Testamento pelo sacerdócio, né? A gente vê isso lá em Êxodo 29:4, que quando o sacerdote ia ser consagrado sacerdote, ele era banhado por inteiro, né? Ele tomava um banho por completo para se purificar por completo. E esse ritual se dava somente uma vez, né? Somente na consagração o sacerdote tomava esse banho por inteiro. No entanto, era normal que o sacerdote se contaminasse enquanto exercia seu ministério diário, né? De um modo que ele precisava lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava nos átrios, né? A gente consegue ver isso em Êxodo 30, do versículo 18 ao versículo 31. Só então, depois dele lavar os pés e as mãos, que ele podia entrar no santuário, né? Que ele podia entrar no Santo dos Santos no Santo dos Santos ele entrava só uma vez no ano, né? Ele entrava então no santuário para fazer os trabalhos dele, né? Para cuidar das lâmpadas, comer do pão e queimar o incenso, né? Então, esse ato que Jesus fez de purificação, a gente consegue também ver lá no Antigo Testamento, no sacerdócio, né? Então, irmãos, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha sido claro a respeito do texto. Espero que os irmãos tenham entendido o que o texto quer nos falar, o que Jesus quis nos ensinar, né? E fica esses 3 pontos a respeito de Pedro, que foi destacado, a perplexidade de Pedro, né? Como Pedro ficou surpreso, né? Ao ato de Jesus, a incompreensão de Pedro e também a súplica de Pedro, né? Esses 3 pontos sobre esse texto. Espero que os irmãos tenham entendido. Foi uma alegria muito grande estar com os irmãos desse mês. Essa é a última aula do mês. Então, início do mês agora, a próxima aula, creio eu que nosso professor será o pastor Renato ou o diácono André, mas creio que será o pastor Renato. Então, eu desejo uma boa semana aos irmãos, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que Deus possa nos guardar, né? E que as misericórdias dele possam se renovar a cada manhã de fato na nossa vida. Um abraço e até a próxima.